Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 40. Esta é uma manhã de avivamento. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Repetindo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Palavra de Deus. Senhor, lemos a palavra, mas queremos ouvir as palavras que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Como rogamos, derrama do teu Espírito sobre este lugar e sobre todos os lugares que nesta manhã estão reunidos para a glória e louvor do teu nome. Se conosco, tudo aqui dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, dando glória, se concorda. Glória a Jesus Cristo. Meus irmãos, a promessa diz respeito a nós. Diga, diz respeito a nós. Diz respeito. Faça assim, amém. Diga, a promessa é para mim. Mais uma vez, essa última, a promessa é para mim. 1, 2, 3. Não dá uma coisa gostosa? É isso que Pedro está falando ao se levantar no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, para pregar para aquela multidão que alguns acreditam, os estudiosos, que tinham ali em torno de 30.000 pessoas. Porque 3.000 vão, aproximadamente 3.000, vão se render ao Senhor Jesus. E quando acontece no cenáculo o derramar do Espírito, que era a promessa que Pedro levantado vai falar sobre isso, a promessa de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele está dizendo, o que está em Joel é o que está acontecendo aqui. A promessa está se cumprindo literalmente. Começou neste exato momento aqui conosco o derramar do Espírito que vai até a volta de Jesus. Jesus foi assunto aos céus e por causa disso veio o Espírito sobre nós. Ele mesmo, estando conosco, disse: eu vou para que ele, o Consolador, o outro Consolador venha. Se eu não for, ele não virá. Eu tenho que ir para que ele venha. E Jesus foi. E ele, o Consolador, veio. E ele derramou sobre todos. E ele vai continuar derramando, porque o tempo do verbo é este no grego. Derramarei, ou seja, derramarei continuamente do meu Espírito. Derramarei, uma atitude contínua, um ato contínuo. E quando chegar o dia de Jesus voltar, ele vem e o Espírito sobe com a noiva para encontrar com ele. E aí a ação do Espírito na terra será diferente. Então esse derramar, nós estamos aqui reunidos adorando o Senhor e o Espírito está sendo derramado.
O Espírito está sendo derramado. Por isso que tem gente que está cantando, daqui um pouquinho começa a sentir algo novo, algo diferente. Começa a sentir o calor da alma, uma sensação gostosa de adoração. O Espírito está derramando. E Ele é muito gentil, educado. Ele não entra nos corações fechados. Mas cada vida que vai se quebrantando diante dEle, Ele vai derramando. Ele vai derramando. Aleluia. É como você entrar debaixo de uma cachoeira. Você vai debaixo de uma cachoeira, é interessante isso. E principalmente quando está muito calor, você entra debaixo da cachoeira, que coisa gostosa, né? A água vai derramando e você vai sentindo aquela massagem, hidromassagem, né? Natural, e você vai. Mas quando você está com sede, você abre a boquinha e começa a beber a água, e aquela água agora vai para dentro de você. É mais ou menos isso. O derramar do Espírito está na igreja. Você muitas vezes entra, sente o clima da igreja, a gostosura de estar na casa, na presença de Deus. Mas melhor ainda é quando você começa a beber a água que está sendo derramada. Beber da presença do Senhor que está sendo derramado. E isso é para alguém que abre a boca. Como assim? É para alguém que abre o coração e diz: derrama aqui dentro, vem para dentro de mim. Porque esse foi o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo, na inauguração da igreja, é derramado para estar dentro de nós. O Espírito não quer estar em volta de nós, nos influenciando. Ele quer estar dentro de nós, nos dirigindo. Muitas vezes, Ele está nos influenciando com o amor que tem, porque é um amor imensurável. O amor de Deus é imensurável, medível. Ele não tem comprimento, largura, não tem como você medir isso. É de tão grande que é. Então, mas Ele fica em volta, dirigindo, inspirando, não faça isso, não toque naquilo, olha, aqui é melhor e tal. Mas o bom é quando você abre o coração e diz: vem para dentro, vem para dentro, vem. Eu não quero mais ter que tomar decisões, eu quero que tu tome as decisões por mim. Eu quero que tu dirija os meus passos, eu quero que tu dirija as minhas vontades, as minhas escolhas. Vem para dentro de mim. Aleluia. Nós ouvimos falar ontem de Enoque, não é? Enoque andou com Deus e agradou Deus de tal maneira que Deus tomou ele para si. Algo tremendo. Deus falou assim: rapaz, quer saber? Vem para cá. Eu não vou ir mais não, vem para cá. Né? E Enoque foi para estar com Deus. Agora Deus faz diferente. Ele disse: quer saber? Eu vou aí e vou morar dentro de você. E traz para nós a presença dEle, a coisa mais divina, mais gostosa da vida, é você ter Deus dentro de você. Isso é possível, pastor? Tem um punhado aqui que tem Deus dentro, comandando, dirigindo, né? Essas pessoas, às vezes, lá no mundo, são chamadas de fanático, de exagerado, de não sei o que. O mundo é cego. Então ele vai medir as coisas pela cegueira que ele tem. E o mundo é cego do ponto de vista espiritual. Ele tem olhos para ver tudo quanto é coisa do próprio mundo que é. Mas para as coisas de Deus o mundo é cego. O mundo não vai ver fidelidade em nós, porque nós andamos com Deus, nós não mentimos, não matamos, não roubamos, não fumamos, não drogamos. E não porque isso seja proibido para nós, é porque isso não está em nós. Deus nos fez nascer de novo. É o prazer nosso, é viver de maneira honesta, de maneira justa. E o mundo vê isso como fanatismo. Mas no mundo, ele vê as coisas do mundo com louros, né? O torcedor do Corinthians, que não falta uma partida do Corinthians, que é patrocinador do Corinthians, dá aquela mensalidade, tem um carnê mensal, que tal? Aí tem um mundial e compra a passagem, deixa emprego, abandona emprego, e vai, seja o que Deus quiser, depois desse mundial, e não posso perder, e gasta o dinheiro, vende o carro, vende a moto, vai para lá, e aí perde, né? E aí volta e diz: mas valeu porque eu fui, e não sei o que e tal. E o mundo acha isso bonito, elogia, bate palma. Só que quando a gente faz isso para a obra de Deus, o mundo chama de fanatismo, de cegueira, de que não sei o que, e mais um punhado de coisa. Né?
Aqui na igreja a gente adora a Deus e tem hora que Deus começa a derramar de maneira especial. E a gente vai dando glória e aumenta a voz, né? Os adolescentes aqui na vigília, a hora que deu meia-noite, falaram, avisa lá que agora não pode falar tanto alto assim. E a glória no meio dos adolescentes, todo mundo orando e unção. Aí o mundo fala, olha que loucura, que fanatismo, à meia-noite o povo fazendo isso, esse povo é doido, né? Aí o Flamengo ganha uma partida e a torcida do Flamengo vira à noite, fazendo a maior algazarra, batendo os tambores e sambando e tal, não sei o quê, e o mundo aplaude. Olha que torcida fiel ao seu time. Então o mundo é cego para as coisas de Deus, mas vê as coisas deles. Então não preocupa com esse mundo. Salvai-vos desta geração perversa e corrompida. Mergulha em Deus. Você é de Deus. Então mergulha em Deus. Lá no mundo, as pessoas que vão para os seus times, que é o exemplo que eu estou usando, embora grosseiro, mas as pessoas que vão para os seus times se sacrificam para os seus times, mas se sacrificam mesmo. E se dão mesmo. Vamos nos sacrificar pelo nosso Deus. Vamos nos entregar de verdade. Chega de meio termo. O Espírito Santo veio e ele tem um propósito. Eu quero dominar você. Eu quero encher você da palavra de Deus. Eu quero dirigir seus passos, seus pensamentos, suas decisões. Eu quero curar seu coração. Eu quero mudar sua mente. E o Espírito Santo ele foi dado justamente para nos avivar. A irmã Ellen fez uma pergunta para mim sobre uma questão de avivamento, né? Que tem um jovem americano que ele fala muito sobre avivamento, e ela passou e perguntou se procede. Eu falei, sim, nós falamos vez ou outra sobre isso. Avivamento é para a igreja, não é para o mundo. Lembra das 3 necessidades urgentes e urgentíssimas que ministramos? A primeira delas, o evangelismo mundial. A segunda delas, o avivamento. A terceira delas, o discernimento de tudo isso. O evangelismo mundial é para os perdidos. O avivamento é para a igreja. E nós precisamos discernir isso. Por que que o avivamento é para a igreja? Para a igreja, ela está morta e ela precisa reviver, reavivar. A igreja precisa receber esse avivamento urgente. E nós temos os bombeiros, né, que jogam água no fogo do avivamento. Não, nós já estamos avivados. Já tem gente criticando o avivamento de Augsburg, lá em Kentucky, né, na faculdade. Que lá não sei o quê, falando não sei o quê, pessoas mortas. Mas tem gente que ao assistir já são renovados, já são fortalecidos. São 7 dias de culto ininterrupto, Deus derramando no lugar. Por favor, vamos respeitar a glória de Deus que está sendo derramada. A pregação do pastor, quando Deus resolveu derramar naquele lugar, foi confissão e arrependimento. Então Deus quer isso da igreja, o Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo pode habitar em você? Pode, o Espírito Santo pode habitar em você? Você deseja isso de coração? Então ele vai me convencer e convencer você da justiça, do juízo, do pecado, do arrependimento, da verdade. O Espírito Santo veio mostrar para nós que estamos errados e veio dar a nós o caminho certo. O Espírito Santo é a nova consciência em nós, porque ele pesa a nossa consciência com os nossos erros e ele alivia a nossa alma com os nossos acertos. Ele traz uma bússola de medir para nós. Muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo, mas ele trabalha os nossos sentimentos. Você está indo para um lugar, o coração fechado, aquela angústia. Por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo, não quero. Ele tem suas maneiras de falar. Tem hora que a pessoa faz uma coisa, foi errada, e começa aquela angústia, aquela cobrança. Mas para que eu fui fazer aquilo? O Espírito Santo quer que você confesse, que você arrependa do que fez. Porque ele é doce, é perfeito, é maravilhoso, é gracioso. Se tem uma pessoa mais gentil e mais respeitosa que você possa imaginar, essa pessoa é o Espírito Santo.
Respeita seu gosto, respeita a sua decisão, respeita a sua vida, respeita o seu corpo. Ele só vai te dominar o dia que você falar: não quero saber de mim, eu quero saber de ti. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Então, quanto mais o Espírito Santo te assumir, mais vontade de estar na casa de Deus, mais vontade de uma vida correta, na oração, no propósito. Nada vai impedir você de orar. Você vai criar um momento de oração, porque oração para quem tem o Espírito Santo não é peso, é momento de comunhão, é momento de intimidade com Deus. Oração é o prazer da alma. Eis-me aqui, Senhor, quero respirar em ti. A carne não quer, a alma deseja. A carne não é da céu e terra, porque ela não quer saber de céu e terra, mas a alma deseja a presença de Deus. A alma de um ateu, por mais ateu que ele seja, deseja a presença de Deus. Por isso ele começa a inventar a história do divino, do sacro, do sagrado, do transcendental, e começa a trazer outras palavras, mas na verdade a Bíblia traduz isso muito bem. A sua alma está com sede do eterno, do todo-poderoso, do sobrenatural, daquele que está acima de tudo e de todos. Nós temos uma alma sedenta de Deus. Você pode ser o homem mais rico do mundo, o mais próspero do mundo, a mulher mais bem-sucedida do mundo. Se não tiver Jesus, a tua alma vai continuar pedindo alguma coisa. Tem gente que não sabe. Se você chegar no Elon Musk e perguntar para ele: e aí, como é que está? Não, eu estou procurando conquistas. Como é que você já não tem tudo? Não, mas eu tenho que conquistar. Porque ele está procurando algo para que ele satisfaça. E ele não entende, ele não sabe. Só vai satisfazer o dia que ele tiver um encontro com o Senhor. Porque mais um Lamborghini, mais um Tesla, mais uma Ferrari, mais um prédio, mais uma ida na lua, não vai satisfazer. As coisas externas não satisfazem a alma. A alma não se alegra com o que se toca. A alma se alegra quando Deus a toca, o sobrenatural a toca. Eu te digo que o Espírito está sendo derramado sobre nós. Eu te digo que a promessa diz respeito a nós. Eu te digo que a promessa diz respeito a mim, diz respeito a você. Eu te digo que o Senhor nesta manhã quer derramar avivamento sobre nossas vidas. O Espírito Santo veio reviver a vida espiritual da igreja. A Bíblia diz que Jesus foi morto, foi sepultado, e ali o corpo dele permaneceu até que, Romanos fala muito bem sobre isso, o Espírito Santo vem sobre o corpo de Cristo e vivifica. O Cristo que está ali é o Cristo 100% Deus, 100% homem. Mas era necessário morrer como homem e ressuscitar como homem. A igreja, escute isso que é uma direção do Espírito Santo. A igreja, quando ela entra de volta para esse mundo que ela deveria escapar, ela vai morrendo, ela vai para o seu sepulcro, e ela vai e fica inerte. A Bíblia não diz que a igreja de Laodiceia, Jesus estaria de fora dela, e ela seria chamada de miserável, outra versão, desgraçada. A Bíblia não diz que nos últimos dias nós estaríamos mortos e teríamos que levantar de entre os mortos e despertar. A Bíblia não fala da letargia dos últimos dias, da indiferença dos últimos dias. Então, a igreja ela está caminhando para o seu sepulcro, porque ela começou a
viver o que o mundo vive. Os altares das igrejas viraram casa de espetáculo. Os obreiros foram tirados dos altares e os grupos de louvores levados para os altares. E assumiram os altares. E muitas vezes a pregação do grupo de louvor é uma pregação para alguém se animar. Às vezes os louvores é para alguém se animar. As igrejas mudaram suas maneiras de ser. Irmãos, que toda a igreja do Senhor permaneça, seja ela de parede preta, de parede azul, de jogo de luz, que toda a igreja do Senhor permaneça, mas não precisa disso. O que a igreja precisa é da presença de Deus. A presença de Deus não é conquistada por fumaça, por shows de luzes, de espetáculos. A presença de Deus não é conquistada por um cenário. A presença de Deus é conquistada por corações quebrantados. Mais uma vez, o avivamento lá em Kentucky, na universidade, que lá tem uma história de avivamentos naquela universidade, desde 1905, 1908 e vai. Aquele avivamento lá não tinha um pregador famoso, não tinha um pastor famoso, não tinha um grupo de louvor famoso. Aliás, muita gente nem lembrava que aquilo ali foi inaugurado por John Wesley, não sei o quê, mas a história, ninguém lembrava, ninguém sabia disso. Mas tinha um povo que começou a cantar. Uma mensagem que foi revelada dos céus. E o povo quebrantou. Aí está lá aquela igreja, sem shows, sem jogo de luzes, paredes normais de uma igreja nos Estados Unidos, e a glória derramando. O cenáculo onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja é um lugar comum, estivemos lá. É um lugar comum do ponto de vista da arquitetura, das cores, não tem nada lá de fantástico do ponto de vista humano. Mas tinha 120 orando, quebrantado, dizendo: envia-nos a promessa. E o avivamento caiu sobre o lugar. Vamos lá. Paulo e Silas estavam presos, tinham sido açoitados, estavam todos doloridos. Eles estavam acorrentados, guardados dentro de uma prisão. Começaram a orar e louvar. Não tinha lá ninguém assistindo. Os presos estavam nas outras cadeias ouvindo, mas eram eles dentro da prisão deles, acorrentados, adorando e orando. Próximo à meia-noite, o avivamento caiu naquele lugar. O lugar tremeu. Pedro, debaixo de muita perseguição, num certo lugar, ele ora a Deus: Senhor, estão levantando contra o teu ungido, o teu servo. Senhor, dá-nos unção para pregar a palavra. Pedro não pede escape, não pede livramento. Ele pede poder para pregar, para falar do justo Jesus Cristo. Capítulo 4 de Atos. E ele diz: enquanto o Senhor nos dá unção para pregar, o Senhor estende a tua mão e opera maravilhas, Senhor. Tendo orado, o texto diz no versículo 31 que o lugar tremeu, o avivamento caiu, e o texto diz que todos novamente foram cheios do Espírito Santo. Nós não estamos precisando, irmãos, de cenários novos, nós estamos precisando de corações novos.
Nós não estamos precisando de show de imagens para sermos encantados por elas e achar bonito e dizer como foi emocionante. Não, nós estamos precisando de chegar a Deus com corações contritos, com arrependimento de ser pessoas como temos sido, de sermos pessoas que às vezes somos tão fáceis para sermos ganhos pelo mundo e tão difíceis para sermos ganhos por Deus, e nos arrepender dessa forma de vida, dessa forma de conduta. Escapar da geração não é sair correndo do meio dela, escapar da geração é sair do sistema dela, do gosto dela, da maneira dela, da forma dela, porque esta geração é perversa, é corrompida, ou seja, ela se perverteu, ela não está mais como vivem os que agradam a Deus, ela se corrompeu, ela se deixou levar por outras oportunidades. Aleluia. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: e mudaram a glória do Deus Todo-Poderoso. Eles começaram a adorar imagens, eles começaram a adorar a criatura e desprezar o Criador. Eles amaram mais a mentira do que a verdade. Eles se distanciaram de Deus, mesmo vendo a glória de Deus, não o reconheceu como Deus. Mudaram a glória de Deus, sendo sábios, tornaram-se loucos. Adá-se amai. E ele diz: e por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. E agora vem uma relação de sentimentos terríveis, e o último deles, homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, tem igrejas aí de homens com homens, igrejas de mulher com mulher. Deixa eu te falar uma coisa a respeito da homossexualidade, do homossexualismo. É pecado pela palavra de Deus. É pecado pela palavra de Deus. Não é um pastor, não é um padre, não é um espiritualista que é dono da verdade. A verdade está na Bíblia Sagrada, nos originais bíblicos está a verdade. Quando Deus diz que o homossexual fica de fora, na prática da homossexualidade fica de fora, Ele não está dizendo eu odeio essas pessoas que praticam isso, não. Deus está dizendo, se você continuar nisso, você é condenado, e porque eu te amo, eu estou dizendo que aí é condenação, mas vem cá, se arrepende, muda. Irmão, tentações, entenda o que são tentações. O homem é tentado a prostituir, o homem é tentado a adulterar, a mulher é tentada a prostituir, a adulterar, é tentada a mentir, é tentada a roubar, é tentada a fazer a coisa errada, a pessoa é tentada ao homossexualismo, a mulher também pode ser tentada, mas não devemos cair em tentação, nós devemos fugir. Pai, não nos deixe cair em tentação, porque se cair é pecado, se cair tem condenação. Então o homem se guarda, a mulher se guarda, as pessoas fogem da geração perversa e se achegam a Deus e imploram: Senhor, aviva-nos e seremos salvos. Entende? Não tem a ver com condenar, com acusar, tem a ver com a pregação da palavra. Eu aceitei essa pregação. Você aceitou? E no dia que eu aceitei, por graça e misericórdia, Ele me libertou. Ele me salvou. Olha que eu estive no meio de tudo quanto é situação que você imagina de perversidade. Isso não é vantagem, isso é vergonha. Mas Ele abriu os meus olhos, Ele mudou minha história, Ele me trouxe para a presença dEle. Oh, como é gostoso ter Jesus! E eu quero te dizer que Ele fez isso com muita gente. Desde o derramar do Espírito Santo, essa glória tem acontecido com muita gente. Adamai. E eu te digo, a promessa diz respeito a você. A promessa diz respeito a você. Diga: tudo que está na Bíblia diz respeito a mim. Diga: a Bíblia foi escrita por Deus através dos homens para mim. Quando Deus tira
o povo dele, o embrião da nação de Israel, lá do Egito. Ele tira e traz para o deserto. O que Deus faz? Ele pega, diz para Moisés subir ao monte, e ali dá leis, estatutos, juízos e mandamentos. E aí fala: Moisés, leve ao meu povo. Escute isso. Moisés, leve ao meu povo o meu desejo, as minhas leis, os meus mandamentos, as minhas regras, com estatutos, juízos. Diga ao povo que eu sou Deus e não há outro fora de mim. E diga ao povo que se eles viverem esses mandamentos, eu serei com eles. E eles serão o meu povo. Eles serão cabeça e não cauda. Eu serei Deus com eles. E aí, enquanto o texto não diz, mas eu, por inferência, creio que assim o foi. Enquanto Moisés estava recebendo de Deus direções, o povo estava sendo atormentado pelo diabo para perder o que Deus estava trazendo a eles. Porque Moisés vai descer, vai quebrar as tábuas da lei, muita coisa vai acontecer de morte, porque essa palavra, ela sempre tem concorrência contra ela. Mas Deus, o que eu quero dizer, dá ao seu povo: eu quero que vocês vivam assim e eu serei o vosso Deus. Quando a igreja nasce, ali em Atos 2, começa a formar a doutrina desta igreja. Preste atenção, o que acontece? Deus começa a usar os apóstolos para trazer leis, estatutos, mandamentos, juízos para a igreja dele. E aí, quando nós nos convertemos, dentro desse ponto de vista, Deus está trazendo para nós o livro dele, dizendo: você quer ser minha igreja? Meu livro está aqui. A minha vontade, preste atenção, deixa a sua mente sair daqui não, em nome de Jesus. A minha vontade está aqui. Você quer ser minha igreja? Você quer ser meu povo? Aqui estão os evangelhos, aqui está Atos dos Apóstolos, aqui está Romanos, todas as cartas, o Apocalipse, aqui ó. Tem como você ser meu. Anda neste caminho, viverás. Por isso Jesus disse: agora vão para a igreja, todo mundo, e anuncie o meu evangelho. O segredo da igreja é a palavra. Escute, preste atenção, traga a mente. O segredo da igreja é a palavra. A coisa que nós mais deveríamos estudar na vida, Bíblia. Sobre o que nós mais deveríamos fazer perguntas, sobre a Bíblia. Como achar Deus na Bíblia? Como descobrir os pecados que tenho praticado na Bíblia? Como me lavar dos pecados, segundo os conselhos da Bíblia? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Como descobrir se estou certo ou errado? Na Bíblia. Não é o pastor é o mensageiro da Bíblia, ele deve ser o pregador da Bíblia, e ele não pode e não deve jamais omitir um versículo sequer desta palavra. Na minha pós-graduação em ciência ciência da religião, quando eu tive um dos professores doidões, né? Tem gente que não pode ter professor doidão que desvia, né? Mas quando a gente tem graça e quer servir a Deus, é diferente. Mas um desses professores doidões, ele falou
uma frase que eu jamais me esqueci. O maior herege é aquele que omite a verdade. Ele sabe a verdade, mas omite. A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é do diabo. 1 de João 3, 8 a 10, sim ou não? Pronto, a Bíblia diz, como é que eu vou mudar isso? Eu vou arrumar um jeitinho melhor para dizer essa verdade? Não, verdade tem que ser anunciada com amor, mas com verdade. De maneira que seja entendida. De maneira que seja bem-vindo para o intelecto de uma pessoa. Você está na prática do pecado? Você é do diabo. É o que a Bíblia está dizendo. E se eu quero verdades, eu vou amar o que eu estou ouvindo. Favarão disse, entre outras coisas aqui ontem, algo muito especial. A gente que está com Deus e ouve verdades, palavras fortes, palavras que chama de dura. Quem está vivendo a verdade, dá glória a Deus, acha bom e toma aquilo como prevenção para a sua vida. É uma vacina. Glória a Deus, aleluia. Mas quem briga com a mensagem e sai falando para o outro, olha, isso aí foi indireta para você, olha, isso aqui não sei o que, são pessoas desviadas, não querem a verdade, estão doidinhos para sair das igrejas sérias. Mas quem quer a verdade ama e escolhe igrejas sérias, como esta, como aquela, quem for sério. Não gosta de ser enganado. Não tolera, quem gosta de verdade não tolera fantasias. Eu vim aqui nesta noite para dizer que você é a princesa de Jesus, você é o príncipe de Jesus, que Jesus morreu por você, você é o centro da atenção de Jesus, porque Jesus não vive sem você, vive sim. Jesus vive sem nós, Ele é eterno, Ele não negocia a verdade. Ele não negocia princípios, Ele não é desonesto, Jesus não bajula ninguém. Me mostra na Bíblia onde Ele bajulou alguém. Me mostra na Bíblia, alguém por favor, onde Ele bajulou alguém. Quais eram os 3 íntimos de Jesus enquanto Ele caminhava aqui? Pedro, Tiago e... Pelo amor de Deus, escola bíblica. Pedro era íntimo de Jesus. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Para Pedro, sim ou não? Ele estava bajulando Pedro, né? Ô Pedrinho, vem cá, meu filho, tem hora que você dá uns furos, hein? Não, não é assim, meu filhinho, vem cá, deixa eu te ensinar. Para trás de mim, Satanás. Você está sendo agora objeto de escândalo, de tropeço. Talvez João a gente pudesse dizer que era o mais íntimo dos íntimos, e com toda a razão pela palavra. Foi ele que ficou aos pés da cruz. Os outros discípulos, o único aos pés da cruz, João, era o único que reclinava a cabeça. Era um queridinho ou não? Jesus falou para ele, falou, não, Pedro, vocês aí vai ser diferente, mas esse aqui, ninguém mata ele. Eu venho buscar ele na velhice. Falou para João. Era íntimo? Era. Aí João chegou diante da ilha, da aldeia dos samaritanos. Jesus, quer que nós ore aqui para mandar fogo do céu queimar todo mundo? Jesus chamou a atenção do João, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar. Jesus não bajula ninguém, Ele perdoa arrependidos. A mulher adúltera, cadê os teus acusadores? Não estão aqui, foram embora, nem eu. Vai e... Jesus não bajula ninguém. E para os fariseus, misericórdia, hipócritas, raça de víbora. Jesus não bajula. Leve Jesus a sério. Pare de pegar esse Jesus que parece uma mãezona,
que patrocina até droga dos outros, propina para os outros, que patrocina pecado. Jesus não bajula, Jesus não patrocina. Nós queremos reverenciar a presença dEle, nós temos temor e tremor na presença dEle, nós olhamos para Ele e o respeitamos e honramos, aleluia. Assim Ele vem como nosso Senhor e Salvador, como nosso Pai, como nosso irmão mais velho, e vai em tanta coisa gostosa, mas para quem reverencia e respeita a glória dele, e eu te digo, Jesus está bem aqui, é Ele que está dando esta palavra para nós, é Ele que está olhando para nós e dizendo: tudo isso é porque eu amo demais e quero salvar a todos. Então Ele vem e dá para nós o Novo Testamento, porque a regra que dirige a igreja cristã é o Novo Testamento. O Velho Testamento, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a vontade de Deus, eu conheço os juízos de Deus, eu conheço Deus no Antigo Testamento do jeitinho que Ele é. No Novo Testamento, a partir de Jesus, eu conheço a graça, mas o Deus é o mesmo. E aí no Novo Testamento vem as minhas regras de conduta. Vem a forma que eu devo viver, já que agora eu tenho Jesus. Por isso nas cartas pastorais, as cartas de Paulo, a primeira parte geralmente das cartas dele, está dizendo quem somos em Cristo. A segunda parte, como devemos viver, já que somos redimidos, já que estamos em Cristo. Então, escapai-vos desta geração, fuja desta geração, saia desse sistema. Entra agora mesmo neste sistema, entra agora mesmo nesta palavra, entra agora mesmo nesta vontade, entra agora mesmo por este caminho. Você não tem uma reação não? Você não dá conta da glória a Deus não? É difícil, né? Porque esta é a palavra. Se você não quer saber da palavra, você não quer saber de Deus. Se você não tem palavra como regra, você é uma farsa. Se você é alguém que vive alimentando a desgraça da vida, você não conhece o homem da graça bendita e maravilhosa. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez na minha vida. Foi assim que Ele me salvou, foi assim que Ele me libertou, foi assim que Ele me converteu, foi assim que Ele me convenceu pelo Espírito. E Ele me fez pastor, porque Ele quer que eu seja pastor. E se você me aceita como pastor, em nome de Jesus Cristo, abandona essa geração perversa e mergulha na presença de Deus. Daí turmosam. Por isso que quando chegaram para Pedro e disseram: Pedro, que faremos? Estamos vendo aí que glória, que coisa linda. Vocês têm e nós também queremos. Vocês têm e nós também queremos. Como que faz? E Pedro olhou para ele e disse: arrependa. Arrependa. Sabe que essa palavra é uma agressão para o judeu, né? Arrepender de quê? Se nós somos filhos de Deus, temos Abraão como pai. Por isso que Jesus vai ter uma pequena discussão com eles em João 8. Não, nós já temos pai. Abraão é o nosso pai. Não, o pai de vocês é o diabo. 44. Mas e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês conhecerem a verdade e andar nela, vocês serão libertos. E eu digo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É aqui que eles brigam. Mas como seremos livres? Nós temos pai Abraão. E eles começam a discutir. Por isso que o segredo do avivamento está no arrependimento. Diga essa frase, por favor. Se alguém, vamos lá, quem quer avivamento? Aí o
Nicodemos diz: eu quero. Vem aqui, o que você me apresenta? Sou professor, sou mestre e príncipe das sinagogas, sou dizimista, sou ofertante, eu estou na frente de muita gente. O que eu devo fazer agora? Arrependa. Você não devia chegar aqui dizendo quem você é. Você devia chegar aqui reconhecendo quem eu sou. O Paulo, que não é bobo, foi convertido por Jesus. Ele disse: tudo que passei, eu fui fariseu dos fariseus, tribo de Benjamim, sou isso, sou aquilo, fiz não sei o quê, fui fulano, fui ciclano. Ele disse: tudo isso é como esterco. Porque eu tenho uma decisão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Arrepender é deixar a nossa carga de tanta informação, de tanta razão, de tanta justiça própria no lixo. Eu preciso de ti. Quem é você? Um miserável. Um miserável. Um miserável. Eu preciso de ti. O Isaías tinha uma postura. Quem quer avivamento? Aí o Isaías vem: eu quero. Quem é você? Profeta. Eu prego o que Deus me manda. Eu falo a verdade mesmo. Eu preguei os ai das prostitutas, ai dos prostitutos, ai desses miseráveis, ai desses camaradas que ficam brincando de servir a Deus, ai assim. O que eu faço? Reconheça primeiro os seus pecados. Os seus. Não, mas eu sou profeta. Os seus pecados. Não, mas eu sou profeta, eu estou pregando aí, eu sou de Deus, eu sou... Aí, peraí só um pouquinho, Deus revela a santidade dele. A glória dele. A adoração que se dá a ele. O templo está cheio da fumaça da glória. As orlas do manto, o trono de Deus. Aí Isaías: ai de mim que sou pecador. Harás e amai. Conarabasudai. Avivamento é para quem diz: ai de mim. Anassai, eu não sou perfeito. Eu não sou, ele é perfeito. Eganaste adai, eu preciso dele. Tanaste amor amai. Que faremos, irmãos? Quem quer avivamento? Aí o Pedro diz: eu quero. Deixa eu ver como que eu faço com você, Pedro. Qual que é a sua carência? Eu pesquei, mas não peguei. Está vazio, vai, lança a rede. Lançou a rede, pesca maravilhosa. O Pedro sai correndo e vai até Jesus e diz: afasta de mim. Como que alguém que poderia ser chamado de ambicioso, tem uma pesca maravilhosa, chega para aquele que deu a ele tantos peixes e diz: afasta de mim? É porque tem um reconhecimento. Por mais que o Senhor me dá lucro, eu não preciso de lucro quando eu olho para o Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor é santo demais, afasta de mim. Jesus faz a leitura da alma de Pedro e diz: assim é que eu te quero, eu vou te fazer pescador de homens. Anástia vai, quem quer avivamento? Ai, arabassou, que narabai. Maria de Magdala chega cheia de 7 demônios para Jesus Cristo. Eu sou assim porque minha vida é assim. Eu gosto de prostituir, eu gosto de ganhar dinheiro com meu corpo, eu gosto de não sei o que. Jesus expulsa os demônios e ela diz: eu preciso de ti. E ela segue Jesus. Quem quer avivamento? Por isso que o segredo de Pedro, que Deus usa Pedro, Jesus usa Pedro. Quando Jesus usa a boca de Pedro, Jesus está olhando para os 3.000.
Ele não está desprezando os 3.000. Ele está amando os 3.000. E ele está ansioso, e eu digo essa palavra só para antropomorfismo, né? Só para você e antropopatismo, só para você entender, porque Deus não é ansioso, mas só para nós entendermos. Jesus está ali ansioso para abraçar os 3.000. Só que ele não abraça gente do sentido de ser o Salvador antes do arrependimento. Testemunho da irmã Ana Maria, que ontem ela ainda conversamos um pouco sobre isso. Ela ouvindo a palavra, num dia que o culto aqui estava duro. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque tem uns pecados ainda, não foi confessado ainda, e o clima não está legal. Mas aí, ela ouvindo a palavra, porque a palavra é revelada. Jesus entrou na sala dela. Ela disse, eu não vi o rosto dele, mas havia tanta glória. E aí eu falei, sabe o que a senhora não viu? Ela, não, porque a Bíblia diz que ninguém vê o rosto de Deus. Aí ela se emocionou de novo. E ele me abraçou com tanta ternura. E no meu coração estava, por que eu não vim antes? Por que o arrependimento no coração? Ninguém tem Deus sem arrependimento, irmão. Ninguém tem Deus com acusação, o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo. Eu atendi uma pessoa que consertou sua vida com Jesus, nessa semana passada, e ela disse assim, eu entrava na igreja e para mim o que estão pensando de mim, estão falando de mim, e não sei o que, e aquela opressão, e a igreja não me ama, a igreja não me vê, vim aqui, conversei com o senhor, nós oramos, falei o que tinha que falar, e aí fui para casa cheio de paz, agora eu entro na igreja, então estou nem lembrando se tem alguém falando alguma coisa. O segredo não é descobrir quantas pessoas estão falando e o que estão falando. O segredo é arrepender e assumir o que tem que assumir e deixar o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Anabracassai, o diabo, ele continua querendo atrapalhar a igreja de receber o livro de Deus. Lá ele criou um bezerro de ouro, aqui ele fica criando que nós somos pessoas tão importantes que ninguém pode isso, ninguém falaram mal de Jesus. No meio dos 12 tinha um que ia vender Jesus, o outro ia negar Jesus. No meio da multidão tinha gente que falava mal de Jesus, chamava ele de endemoniado. Jesus não está preocupado com isso, mas todos que chegaram em Jesus e renderam seus corações a ele, receberam vida dele, receberam salvação dele, receberam a graça dele, receber a presença dele, e ela está aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus na minha vida. Todos que se achegaram a Jesus com corações quebrantados, contritos, arrependidos, sabendo quem ele é, foram tocados por ele, avivados por ele, abençoados por ele, salvos por ele, transformados por ele. Eu vos ofereço Jesus Cristo, a razão do avivamento. Anavi arusheramait, ikadoshai, orai terute kateronai, ayakotesh kamai. A terra se aproxima da sua perdição final. A terra se aproxima do desastre fatal. A terra se aproxima das agrúrias e das angústias da vida. A terra se aproxima dos desastres. Mas a igreja, é tempo de nos aproximar de Deus, é tempo de nos encher do Espírito Santo, porque Ele está se aproximando da igreja, Ele está vindo pela igreja, Ele está enchendo a igreja, Ele está derramando focos de avivamento. O Espírito Santo me faz saber pelas obras divinas da revelação e da ciência do Espírito Rapacaia, que não é só na faculdade
de lá que está acontecendo isto. Ele está me dizendo que sobrecaia, tem focos na terra. Ele está derramando em muitos lugares na terra. Ele quer derramar aqui também. Ele quer derramar nos congressos também. Ele quer, e Ele está fazendo isso porque Ele está se aproximando da igreja. Eu estou te dizendo e estou sabendo, Ele está se achegando a nós. A presença dEle está vindo para nós de maneira gloriosa, especial. Eita, Bassadaia, ela já está aqui de maneira gloriosa. Rabacachorabaya, Eribidocobadaracaia, Erabadai. Eu estou me achegando ao meu povo, porque está chegando a hora de levar a minha noiva para o casamento. Rebacaio, Abaduchetabiadurocobaya. Eu estou agindo no meu povo, eu estou bem perto do meu povo. A glória está chegando para a minha igreja, porque o tempo é próximo, é vindo. A história da igreja na terra é vinda, e o Senhor estará avivando ela. Erabacobrataia, receba, porque a promessa é para você, é para nós, é para mim. Ai, ó que mandácia, que pradochaim, ai, arrocamansa, fixe sobre os pés, sei, garácia, arrependei-vos. Eu quero chamar aqui à frente quem quer se arrepender. E eu sou o primeiro aqui. Quem quer se arrepender, vem à frente. Varões, que faremos? E eles estavam compungidos. Eles estavam tomados por um assusto, um assombro, uma glória. Que faremos? Que faremos? Arrependei-vos. Isaías, você não está diante do povo, você está diante do teu Deus. Então é ai de mim. É ai de mim. Feche os seus olhos, Arábia. É ai de mim. Ai de mim. É ai de mim. Caloria rimai que do shaimai. Tito Irayankonda sei. Ai de mim. Pecador, Senhor. Me arrependo de mim. Ser quem sou, Senhor. Ayaruxanacali. Arrependei-vos. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, para que venha o dom do Espírito Santo.
Convertei-vos a mim com pranto, com choro. Rasgai não as vossas vestes, sem cenas. Rasgai os vossos corações. Rasgai os vossos corações. Arrependei-vos das murmurações. Arrependei-vos das acusações. Arrependei-vos de pensar mal do irmão que você pensa que pensou, que falou mal de você. É você que se purifica. Arrependei-vos. Das entradas em aplicativos, em links, sites indevidos. Arrependei-vos de servir Jesus com tanta mornidão. Arrependei-vos de muitas vezes negar a minha palavra, os meus conselhos, os meus mandamentos. Ai de mim, Xarabacula serenaragas, Chorabacandarabará sandarai. Ai de mim, Shkanamando que para sabiridarai. Arabacalabashandaraki todomoro viandaraka. Ai de mim, Sharabacala sorebicandarai. Anabaraka soramandala mantarabasuriari. Lava-te no sangue de Jesus. Lava-te no sangue do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Lava-te no sangue daquele que te ama, daquele que tem poder para te fazer nova criatura. Eita! Rupenarabacachandarai. Ideribidafiatashamai. Arrependei-vos e vos darei do meu espírito, diz o Senhor. Aê, Massamaingo darabiatashamai. Yabasharabaka. Alamasodika tekatalabas. Com seus olhos fechados, continue, mas levante as suas mãos. Se estás arrependido, tem sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Só adore.
Adore o Cordeiro de Deus. Quem está arrependido tem adoração sincera. Nada impede de adorar. Nada para um adorador. Nada cala um adorador. Rabai teru samaim bariko manahabadas. Rabai te faço teraminho. Abelai o kotove a sebe arukobaná. Aramai to sebe arukebanai somahatama. Os arrependidos o Senhor toma pela mão nesta manhã e levanta, 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 levanta. Shada baraka sabrada, olebasima, barusta mahata, korasherim, avaso que manda, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, para ele, Arishanu. Porque dele, por ele, para ele, associa a ele. A ele Oliva Hasabindare Bahasama. A ele a glória para sempre. Amém. A ele. A ele os arrependidos adoram. Os arrependidos soltam a alma em adoração. Sempre amém. Quão profundas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seu zoe caminho. Quão profundo os adoradores não cessam, não param. Eles são famintos de Deus, têm sede de Deus. A Ele, Exabaracachon.
caminho. A Ele e o Espírito caiu sobre eles. Carabai, Arabaçamá. Pra sempre, amém. A Ele a glória. Vem, vem sobre nós, sua glória aqui vem, batiza este homem, esta mulher enche. A Ele a glória. A Ele a glória. Seja batizado no Espírito Santo agora. Seja batizado. Pode falar em mistério. O Espírito está derramando e entrando. Ratachamai. Seja batizado agora. Agora mesmo. Pode falar em mistério. Secamanavia Candaraia. Aos arrependidos, o dom do Espírito. 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 Aos arrependidos, o avivamento da última hora. Aos arrependidos, glória, unção e poder.